Então vamos lá para a primeira glândula, né, do sistema endócrino, que é o hipotálamo. Página 163, na página 162 mostra onde fica localizado o hipotálamo. O livro de vocês diz assim: o hipotálamo localiza-se no cérebro, né, acima da nossa orelha aqui, ele é na lateral, e faz a maior parte da integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então ele é o que? Ele é o carro-chefe. Ele é a estrutura, né, chefe do sistema endócrino. Ele participa da coordenação de diversas funções essenciais para a manutenção do equilíbrio interno do organismo, por meio de hormônios que regulam outra glândula endócrina que é chamada de hipófise. Lembra que agora há pouco eu falei que o hipotálamo e a hipófise eles andam ligados? Então, por esse motivo, né? O hipotálamo ele ajuda a regular essa outra glândula que é chamada de hipófise. O hipotálamo também produz hormônios que são armazenados e liberados pela hipófise. Então, o hipotálamo ele produz hormônio, armazena e entrega para a hipófise fazer o quê? Para a hipófise entregar, né, para outros órgãos e tecidos. Por isso que hipotálamo e hipófise eles são interligados. Quais são os hormônios que o hipotálamo, né, e a hipófise eles produzem? A ocitocina. Qual que é a função da ocitocina? Estimular a contração do útero na hora do parto e também libera o leite durante a amamentação. Então, se há contração na hora do parto e se há leite durante a amamentação, é porque o hipotálamo mandou estímulos para a hipófise e ali foi produzido esse tipo de hormônio que é chamado de ocitocina, tá bom? Outro hormônio também que a hipófise ligado ao hipotálamo produz é o hormônio antidiurético, que é chamado da sigla ADH, tá? Ele é produzido onde? Nos rins. E esse hormônio, ele ajuda na retenção de água no nosso organismo. Se não existisse esse hormônio para poder regular a retenção de água no nosso organismo, nós ficaríamos desidratados. Lembrando vocês que nós temos células, né? Nós somos compostos por 70 trilhões de células e essas células, elas são 75% compostas por água. Então, se não fosse esse hormônio produzido através do hipotálamo e a hipófise, nós não teríamos o que? A retenção de água no nosso organismo. Então, nós falamos de hipófise e ao mesmo tempo, falamos de hipotálamo e ao mesmo tempo de hipófise, né? Vamos voltar aqui agora e vamos falar da hipófise, afinal. O livro de vocês fala assim, ó. A glândula hipófise, localizada logo abaixo do hipotálamo, na base do cérebro, tem massa de 0,5 gramas a 1 grama. E o tamanho dela é o tamanho de uma ervilha, tá? Da hipófise. Essa glândula produz e libera vários hormônios sob o comando de quem? Do hipotálamo. Então, ele é o carro-chefe do sistema endócrino. Mais uma vez, eu repito. Sua atividade pode ser inibida ou estimulada dependendo das informações vindas do sistema nervoso. Os hormônios produzidos pela hipófise podem atuar sobre outras glândulas endócrinas ou diretamente em células dos órgãos. Veja os órgãos sobre as quais os hormônios produzidos pela hipófise podem atuar e qual a ação produzida. Então, nós falamos do hipotálamo, que ele produz o quê? Ocitocina e o hormônio antidiurético, que é o ADH. Agora, a hipófise, ela pode produzir hormônio na glândula mamária, tá? Qual que é a função? A ação de produção de leite. Pode produzir hormônio na glândula tireoide. Qual que é a função da produção do hormônio na glândula tireoide? Controlar o metabolismo. Pode produzir hormônio na glândula sexual, que no homem é no testículo e na mulher é no ovário, fazendo com que isso nós tenhamos o quê? Mulher o gameta feminino, que é o óvulo, e o homem o gameta masculino, que é o espermatozoide. Pode também ter atuação no útero, fazendo com que o útero tenha o hormônio que faça o quê? A ação de contração durante o parto. Pode também fazer a atuação do hormônio nos nossos ossos, fazendo com que nós tenhamos o quê? O crescimento. Na nossa pele,
ajuda na produção de melanina. A gente sabe que nós temos melanina branca e vermelha, marrom, né? Nós já estudamos sobre a questão de melanina. E também sobre os órgãos, sobre as glândulas adrenal, na produção dos hormônios da adrenalina, que é no controle de quê? Do estresse, né? Então, em todas essas áreas, a hipófise age, tá? Na página 164, o livro de vocês fala sobre como o hormônio ele atua nos ossos para ajudar no crescimento. Existe aqui, quando existe a falta de hormônio nos ossos, a pessoa pode não crescer, que é chamado de nanismo, ou o excesso desse hormônio, né? O hormônio descompensado, descontrolado nos ossos pode fazer a pessoa crescer muito, e ela cresce, além de crescer de altura, ela pode crescer também, às vezes, o queixo, mandíbula, que é chamado de acromegalia. Então, nós vamos ver em pratos limpos sobre essa questão de excesso e falta de hormônio nos ossos. O livro de vocês diz assim: será que vou crescer? O hormônio do crescimento é responsável pelo alongamento dos ossos e pelo aumento da massa muscular. O crescimento humano não depende apenas da produção e liberação desse hormônio, mas também de outros fatores, como herança genética. Se o pai for pequeno, não tem como a pessoa, o filho ser grande, dieta e acesso a alimentos e a prática de atividade física e a saúde. A produção insuficiente do hormônio de crescimento pela glândula hipófise pode causar o quê? O nanismo, que caracteriza pela baixa estatura em mulheres de 1,40 m e em homens de 1,45 m. É chamado de nanismo. Isso é deficiência do hormônio nos ossos. Por outro lado, sua produção em excesso na infância pode causar o quê? O gigantismo, que em adultos pode ocasionar, no crescimento anormal de tamanho da cabeça, das extremidades das mãos, e da base do nariz e da mandíbula. Essa doença, o excesso de hormônio nos ossos, ela é chamada de acromegalia. Então, no livro de vocês, se vocês olharem, existem 3 portes de crescimento. Existe um nanismo, que é deficiência de hormônio nos ossos. Existe no meio uma pessoa normal, com quantidade de hormônio nos ossos normal, e existe uma pessoa com acromegalia, ou seja, excesso de hormônio nos ossos, que é o gigantismo, tá bom?